Esse é um ano importante para o Brasil, que será sede da COP30 em 2025. A última edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi em Baku, capital do Azerbaijão. O país, cuja economia é baseada na exportação de petróleo e gás natural, se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2050. O apresentador Marcelo Favalli conversou com exclusividade com Rashad Novruz, atual embaixador do Azerbaijão aqui no Brasil. Novruz é um diplomata experiente em assuntos de comércio, conectividade e energia. Na conversa, falou sobre petróleo, sobre a relação com o Brasil e a experiência com a COP29. O Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, tem o prazer de receber aqui para uma entrevista exclusiva Rashad Novruz, que é embaixador do Azerbaijão no Brasil. O país recebeu a COP29 e tem muito que ensinar para o Brasil, que será palco da próxima Conferência do Clima, e esse é apenas um dos assuntos que eu vou tratar com ele. A entrevista com o embaixador vai ser em inglês e depois vai ser dublada pelo nosso sistema de inteligência artificial. Minha primeira pergunta é sobre o Azerbaijão. O Azerbaijão é um estado patriota. E como vocês conseguiram encontrar um equilíbrio entre a extração de petróleo e o desenvolvimento sustentável? Muito obrigado. Muito bom estar aqui, Marcelo Favalli, na CNBC, e estou muito feliz em falar com seus telespectadores, aos que nos assistem por aí. Bom, uma resposta curta à sua pergunta é que o Azerbaijão não é apenas um estado petrolífero, certo? Porque temos, é claro, uma agricultura rica e temos outras, provavelmente 9 das 12 zonas climáticas. Algumas delas são alpinas, semi-alpinas. Portanto, também temos uma flora e fauna vibrantes. E não vamos nos esquecer, temos o Mar Cáspio, que é o berço do esturjão, que é uma espécie ameaçada de extinção no mundo, o peixe que produz o caviar, por exemplo. Tradicionalmente e no momento, somos um país de petróleo e gás. E temos orgulho disso, porque temos tradições muito ricas, que remontam a quase 150 anos, se não mais, de petróleo e indústria de petróleo e gás. Agora, a COP29 foi um desafio. E não apenas para nós. Quando foi anunciado que ela seria realizada em Baku, vamos nos lembrar, foi nos últimos dias de Dubai, na COP18. Países como o Brasil, Emirados Árabes Unidos, Egito e outros provavelmente teriam mais de 2 anos cada um, se não mais de 3 anos, antes, para que pudessem ter tempo de se organizar, planejar a agenda, a logística e tudo mais. Imagine que o Azerbaijão teve 10 meses e meio, menos de 11 meses. Portanto, o que fizemos é realmente notável na história das COPs, politicamente falando, logisticamente falando, estruturalmente falando, porque colocamos todo o impulso de nossos recursos políticos administrativos, nosso capital, foi uma decisão soberana de realizar. Bom, Glasgow, na Escócia, faz parte do Reino Unido. Também tem uma tradição. Sempre foi uma indústria de petróleo e gás. O Egito também é um produtor de petróleo. Os Emirados Árabes Unidos também são produtores de petróleo. O Brasil produz 6 vezes mais petróleo do que o Azerbaijão. Então, por exemplo, de certa forma, podemos chamar o Azerbaijão de estado petrolífero por causa da COP, proporciona um contraste político muito bom, mas também é uma oportunidade para falarmos sobre o porquê do Azerbaijão. Porque é preciso dar vantagem, oportunidade para países como o Azerbaijão, mesmo que sejam países petrolíferos, para criar sua agenda, fazer a transformação verde. Nós começamos a transição verde. Mas a COP de 29 foi um catalisador de impulso para toda a região, para os países que pensam da mesma forma. Por exemplo, uma das iniciativas do Azerbaijão durante a COP29 foi algo que outras pessoas não pensaram e acharam que estávamos apenas nos gabando. Nosso presidente anunciou que seríamos o parceiro fundador do Fundo Especial, para o qual somente os países produtores pagarão, e os países em desenvolvimento, o Sul Global, serão beneficiados. Então isso é muito contrastante, mas também oferece uma oportunidade para países como nós, para ajudar a transformar as agendas, para tentar transformar essas agendas em nível regional, micro-regional. Esta é uma resposta curta. Eu poderia continuar, mas espero ter respondido sua pergunta. Sim. O Brasil vai sediar a COP30 este ano, 2025. Que tipo de dica que você deve compartilhar com o Brasil sobre isso?
share with Brazil about that? Em parte, a crítica. A crítica, é legítima, deve estar lá, pertence à agenda, porque ela o ajuda a refinar sua agenda e seus pensamentos. Portanto, você tem que se preparar melhor. Você precisa consumir todas as críticas do mundo, nacionais e internacionais, e se preparar melhor. Esse é meu primeiro conselho. O segundo, é claro, sejam vocês mesmos. Por exemplo, no Azerbaijão, da mesma forma que fizemos com a COP29, apresentamos muitos elementos do simbolismo nacional, identidade. Acho que o Brasil tem uma grande diversidade, tradições ricas, e tenho certeza de que o país terá um excelente desempenho na COP30, em Belém. É claro que há um legado de nossa agenda, que é porque o Brasil vai assumir o controle nos primeiros minutos. Até lá, ainda somos os presidentes contínuos da COP29, até novembro. E estamos lá como parte da Troika, com os Emirados Árabes Unidos, bem como a junta, bilateralmente com o Brasil. Todos nós apoiamos nossos esforços e nossa agenda contínua para ajudar o Brasil a assumir o controle da forma mais tranquila possível. As smoothly as possible as it will be possible for them. Gostaria de ir um pouco mais longe. Temos falado sobre a conferência sobre o clima, mas olhando para o Azerbaijão e olhando para o Brasil, são países muito diferentes, muito distantes um do outro. Que tipo de relações existem entre o Azerbaijão e o Brasil? Como embaixador, devo dizer aos nossos telespectadores, respondendo à sua pergunta, que temos um pouco mais de 30 anos de relações diplomáticas com o Brasil. Se você comparar as relações do Brasil com outros países, se você comparar as nossas relações com outros países, é claro que deveríamos fazer melhor. Não devemos nos contentar com o que temos, porque para mim, como embaixador, e para nosso governo, o que temos não é suficiente. Devemos acelerar e devemos, com visão estratégica, abordar nossas relações com o Brasil, porque o Brasil é a hegemonia regional, em um sentido bom e positivo da palavra, e um membro confiável da comunidade internacional. Duas palavras para definir o que é o Azerbaijão e o que é o Brasil em nossas relações. Provavelmente podemos escrever textos e livros sobre as relações diplomáticas, mas o Azerbaijão é voltado para a soberania e o pragmatismo. Acredito que somos parecidos nessa perspectiva. O Brasil também é muito soberano quando se trata dessa palavra e também está levando a cabo sua política externa pragmática. Agora, o que podemos fazer? É claro que o Brasil é um importante ator global na segurança alimentar, em áreas como a agricultura, inovação, tecnologia, transição energética. Se eu puder restringir transporte, logística, eu poderia citar alguns. Basicamente, queremos criar uma convergência com o Brasil nas relações comerciais e de investimento. Politicamente, temos uma relação de confiança porque, desde o início dos anos 90, tivemos alguns desafios, como segurança. Éramos um país muito jovem quando recuperamos nossa independência. Tivemos desafios na região. O Brasil sempre esteve ao nosso lado em termos de direito internacional. E nunca nos esqueceremos disso. Então, há um entendimento político entre os dois países que fornece uma base muito boa, uma base forte para crescer e construir, algo muito bom e profunda de relações comerciais e de investimento. E é nisso que confio e é isso que estou tentando fazer aqui com o Brasil. Senhor Rachad, no passado, na COP de 2016, eu me lembro de ter visto o nome Azerbaijão no uniforme de futebol do Atlético de Madrid, na Espanha. Bem, isso foi uma grande propaganda para o mundo. Na verdade, foi uma campanha internacional, imagino, para colocar o Azerbaijão na visão do mundo. Ela funcionou bem? Did it work well? Sim, funcionou bem. É claro que o Atlético jogou muito melhor do que está jogando agora. Talvez eles devessem ter continuado com isso. É claro, estou brincando. Mas veja,
O que é esporte? E voltarei ao Brasil. O objetivo futuro do Brasil no momento. Veja, o futebol reúne a juventude e os esportes e as atividades de lazer, mas também emoções, muitas emoções. O futebol é um jogo intelectual, um jogo de equipe. Portanto, exige muita resistência, desempenho, intelecto e também inteligência emocional dos jogadores, dos técnicos e, é claro, dos torcedores. Então, de certa forma, qualquer país que queira promover sua posição globalmente ou de alguma forma regionalmente, internamente, é muito importante ele se colocar por meio do futebol, dos esportes, da juventude, suas atividades promocionais culturais e etc. Foi isso que fizemos com o Atlético. Agora, se me permite, o que fizemos com a COP29 em Baku, uma de nossas iniciativas de sustentabilidade também incluiu a criação da Aliança Internacional de Futebol, a Aliança de Combate para um Clima Sustentável. E convidamos nomes internacionais muito renomados, como Manchester City, Borussia, Bavária, acho que a Udinese da Itália e alguns times da Espanha. E também recebi uma ligação e fomos convidados. Começamos a conversar com alguns times daqui. Não me pergunte por quê, quais, mas em resumo, o que temos agora é o Flamengo, que se juntou a essa aliança internacional sobre mudanças climáticas. Por quê? Porque nós, com a nossa agenda da COP29, queríamos nos aproximar do Brasil, porque ele vai assumir o controle, porque o Brasil assumirá o controle com a COP30 de forma ideal. O Flamengo é um time muito popular. E com o futebol, estamos basicamente educando, promovendo, orientando as pessoas para a juventude por meio do futebol, sobre o intelectual, estando emocionalmente disponíveis sobre o tópico tão politicamente complicado, especialmente quando ele tem a ver com financiamento climático, como mudança climática. Então foi isso que fizemos, foi esse o objetivo de nossa agenda da COP29. No Atlético de Madrid, não paramos por aí. Porque, por exemplo, a nossa empresa estatal de petróleo, a SOCAR, ainda está promovendo, é patrocinadora de alguns times de futebol e de vôlei, etc. Ainda não terminamos com isso, ainda não acabamos com isso. Talvez chegue um dia em que teremos a SOCAR do Azerbaijão no Brasil. Por aqui. Vamos ver. Senhor embaixador, siga meu pensamento. Há algo entre o Brasil e o Azerbaijão, a Rússia. O Azerbaijão era mais próximo da Rússia devido à União Soviética. E a reputação internacional do presidente Vladimir Putin, devido à invasão da Ucrânia, não está muito boa. Mas isso traz uma reputação mais sombria para o Azerbaijão, ou o Azerbaijão poderia ser parte dessa situação? Veja, essa é uma pergunta muito interessante. Eu não esperava que ela viesse, mas vou tentar ser diplomático, como deveria. Agora, veja bem, nós, como a Rússia, não vamos nos esquecer, é claro, que temos um legado comum da União Soviética e não estamos totalmente felizes com isso. Porque era uma ideologia, certo? Que tentou eliminar talvez algumas etnias, identidades. E veja, o Azerbaijão foi, por causa de sua indústria petrolífera e por meio de outros setores da economia, estávamos basicamente quase subsidiando grande parte da economia da União Soviética, certo? E não sentimos que o dinheiro estava voltando. É como um investimento, você investe, mas não sente o retorno do investimento. E alguns acionistas não estão satisfeitos. Você sai, vende, faz mudanças na sua empresa, transforma a empresa. Felizmente, a União Soviética entrou em colapso e nós recuperamos nossa independência. Continuamos nossas relações com a Rússia por vários motivos. Primeiro, porque temos esse legado e não podemos rompê-lo. Quem quer que esteja lá, sente-se lá. Quem quer que seja um líder, o presidente. Primeiro, porque a Rússia é o maior vizinho que temos e nossas relações políticas, econômicas, culturais, familiares entrelaçadas estão muito relacionadas. É como as raízes de uma árvore. Não podemos nos esquecer de que temos provavelmente mais de 2 milhões de azerbaijanos lá. E não são apenas migrantes ou diáspora. E eles, alguns deles, representam o alto calibre da elite na elite russa, na economia. Eles são muito ativos e contribuem muito para a economia, estão na política, estão na administração local. Então eles também são as pessoas da cultura, a elite. Eles estão na música,
nas artes. Portanto, isso existe. Não podemos eliminar. E agora, politicamente falando, temos projetos estratégicos com a Rússia, como qualquer vizinho teria. O que acontece? Você usa a palavra sobre a Ucrânia. É claro, nós também temos relações profundas e fortes com a Ucrânia. E vamos nos lembrar, no âmbito internacional, no direito internacional, nunca deixamos escapar a palavra, a nossa palavra. Apoiamos a Ucrânia, porque nós mesmos sofremos com a ocupação territorial, as atividades ilegais e a agressão, o conflito armado. Portanto, não nos esquecemos disso. Então, é realmente triste o que está acontecendo entre os dois países, entre nossos dois vizinhos. E também temos milhares, centenas de milhares de pessoas da diáspora na Ucrânia também. E estávamos nos aproximando deles de forma econômica e profunda e desenvolvendo relações de investimento comercial realmente intensas com ambos. Com a Rússia, o importante é preciso estruturar uma agenda, por exemplo, no nível dos líderes. Não temos nenhum problema em discutir qualquer coisa com a Rússia. Nada. No momento em que você parar de falar com a Rússia, acho que os problemas podem começar. Portanto, é extremamente importante manter a comunicação muito clara e se engajar na comunicação. Assim como na família, assim como entre amigos e na sociedade, a comunicação é fundamental. Continuem conversando, ouvindo uns aos outros, explicando, sem agendas ocultas. Perfeito. Muito obrigado. Vou repetir sua última palavra. Claramente uma entrevista objetiva, coração aberto. Muito obrigado, embaixador. Embaixador Rashad Novruz. Espero que tenha gostado de nossa conversa. Espero que tenha sido a primeira de muitas que virão. Obrigado. Prazer é meu. Obrigado por me receber.